Bom dia, Deus abençoe vocês. Hoje eu estou começando a live um pouco mais cedo. Nós vamos dar continuidade ao Evangelho de João, capítulo 16. Vamos orar para dar início a essa live. Pai querido, Pai de amor, graças te dou, Senhor, por esse dia abençoado, esse dia personalizado que o Senhor fez para mim e para cada irmão. Obrigada, Senhor, porque suas misericórdias se renovam a cada amanhecer. Pai, eu entro agora, Senhor, em sua presença para pedir, Senhor, o teu auxílio. Entra com o teu Espírito Santo nesse ambiente. Enche esse ambiente com o teu Espírito. Invade a minha vida, derrama, Senhor, flui o rio de água viva, a fonte jorra dentro de mim, Senhor. Esse rio. Eu oro, Senhor, para que essa live seja uma bênção. Obrigada, Senhor, por nos dar condição de termos a sua palavra em nossas mãos e podemos usufruir desse imenso amor, desses conhecimentos que só nos levam a cada vez mais buscar a santidade e a cada vez mais te conhecer. Obrigada, Pai querido. Cuida da gente, abençoa essa live, cuida de mim, Senhor. Que tudo que aqui for dito seja em concordância com o teu Espírito. Eu oro em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos. Glória a Deus. Então, hoje nós vamos continuar lendo o Evangelho de João, capítulo 16. Diz assim o Senhor: falo essas coisas para que vocês não se escandalizem. Aqui no versículo 1, escândalo é ofensa, perseguição, junto com apostasia. É isso que Jesus está querendo dizer. Falo essas coisas, porque ele diz aqui, no versículo 26, lá no capítulo 15, ele diz assim, terminando o capítulo, ele diz assim, vamos ler aqui o que antecede a essa fala de Jesus. Quando, porém, vier o Consolador, que eu enviarei a vocês da parte do Pai, o Espírito da verdade que dele procede, esse dará testemunho de mim. E vocês também testemunharão, porque estão comigo desde o princípio. Aí ele começa o capítulo 16. Falo essas coisas para que vocês não se escandalizem, para que vocês não se ofendam, para que vocês tomem cuidado com a perseguição, porque vocês serão perseguidos, para que vocês não caiam na apostasia. É isso que Jesus está dizendo aqui. Eles expulsarão vocês das sinagogas, olha isso, e até chegará a hora em que todo aquele que os matar pensará que com isso está prestando culto a Deus. Então todo aquele todo aquele que os matar pensará com isso que está prestando culto a Deus. Isso por conta da ignorância, por falta de conhecimento. Isso farão porque não conhecem, olha, tá vendo? Porque não conhecem o Pai, nem a mim. Mas estou falando essas coisas para que, quando chegar a hora, vocês se lembrem de que eu já tinha dito isto a vocês. Eu não lhes falei isso desde o princípio, porque eu estava com vocês. Mas agora vou para junto daquele que me enviou. E nenhum de vocês me pergunta, para onde o Senhor vai? Pelo contrário, porque eu lhes disse essas coisas, a tristeza encheu o coração de vocês. Jesus, ele está achando estranho, né? Que ninguém perguntou nada
a ele, porque ele estava falando aquelas coisas como de costume eles faziam, né? Quando Jesus começava a falar que para onde ele ia, que ia para o Pai. Então eles perguntavam sempre, para onde o Senhor vai? E dessa vez eles não fizeram isso. Jesus acha estranho, mas eles não fizeram isso porque eles estavam muito tristes, porque Jesus estava de partida. Então Jesus estava avisando que estava indo. Então eles estavam muito tristes e nem vontade de perguntar eles tinham, né? E aí a gente também vê aqui, olha, ele falando, né? Pelo contrário, porque eu lhes disse essas coisas, a tristeza encheu o coração de vocês. Verso 7, mas eu lhes digo a verdade. É melhor para vocês que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá para vocês. Mas se eu for, eu enviarei a vocês. Então, ele está dizendo aqui para Jesus, ele está dizendo aqui que se ele não for, ele não pode nos enviar o Espírito Consolador, que é o Espírito Santo. Então, analisando, meditando nessa palavra, eu entendo que a gente vive, que nós vivemos um tempo melhor que o tempo do discípulo. Hoje nós podemos conhecer a profundidade de quem é Jesus, pois temos o Espírito Santo. Naquela época eles não tinham, por isso ele tinha que ir. Por isso ele falava aqui, olha, mas eu lhes digo a verdade, é melhor para vocês que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá para vocês. Mas se eu for, eu o enviarei a vocês. Então ele está querendo nos dizer isso. E eu entendi isso. Vivemos hoje em um tempo muito melhor do que o tempo dos discípulos, porque hoje nós podemos conhecer a profundidade de quem é Jesus. O próprio Jesus habita dentro de nós. Nós temos o Espírito Santo de Deus. E aí, continuando aqui no verso 8, diz assim: quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. É uma convicção, gente, que o Espírito Santo nos dá. A convicção do pecado, a convicção da justiça e a convicção do juízo. A convicção do pecado é aquele que não crê em Jesus, é a convicção da incredulidade. A convicção da justiça é o padrão do que é reto, do que é santidade. Tudo isso o Espírito Santo vai nos proporcionar, esse padrão de santidade. E o padrão, a convicção de juízo, que é o final dos tempos, que é a esperança. Então, aqui, quando ele diz, quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Só o Espírito Santo vai nos convencer e nos convence dia após dia sobre o pecado, sobre a justiça e sobre o juízo. É através dele que podemos ter a convicção de tudo isso, dessas três características. O pecado, que é aquele que não crê, é aquele que é incrédulo, que podemos ter convicção da justiça, que é o padrão do que é reto, do que é viver em santidade, e o juízo, que é a esperança, que é o final dos tempos, de um tempo melhor. Continuando no verso 10, diz assim, olha, da justiça, porque vou para o Pai, do juízo, porque o príncipe deste mundo, desculpa, gente, no verso 9, no verso 8, disse assim, quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. E aí eu mencionei as três convicções do Espírito Santo. Então, quando ele vier, então no verso 9 diz, do pecado, porque eles não creem em mim. E vocês
não me verão mais. Não. Do pecado, porque eles não creem em mim. Da justiça, porque eu vou para o Pai. E do juízo, porque o príncipe deste mundo já está julgado. Então é tudo isso que eu falei para vocês. Verso 12. Tendo assim muito para lhes dizer, mas vocês não podem suportar agora. Jesus, ele não podia dizer tudo ao mesmo tempo para eles, porque eles não iriam suportar. Porém, quando vier o Espírito da verdade, ele os guiará em toda a verdade. Ele não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que ouvir e anunciará a vocês as coisas que estão para acontecer. Então, aqui, o Espírito da verdade, esse Espírito é Cristo. O Espírito da verdade é Jesus. Precisamos tratar o Espírito Santo, gente, como uma pessoa e não como GPS. Por exemplo, a gente não pode ficar perguntando ao Espírito Santo, será que vai dar certo? Espírito Santo, esse é o caminho. Espírito Santo, é por aqui que eu devo ir. O Espírito Santo é uma pessoa, irmãos. O Espírito Santo não é um GPS. Então a gente precisa entender e tratar o Espírito Santo como uma pessoa. Ele tem as mesmas características que Jesus. O Espírito Santo tem as mesmas características que Jesus. Ele nos orienta no sentido profético. Ele nos orienta sempre. É o Espírito Santo que convence. É o Espírito Santo que te ajuda a entender certas coisas, que te direciona. É Ele. Então, lembrem sempre que o Espírito Santo é uma pessoa. Verso 14. Ele me glorificará, porque vai receber do que é meu e anunciará isso a vocês. Ele vai receber as palavras do Pai em Cristo. Então, o Espírito Santo vai receber as palavras do Pai em Cristo. Verso 15. Tudo que o Pai tem é meu. Por isso, eu disse que o Espírito vai receber do que é meu e anunciar isso a vocês. Um pouco e vocês não me verão mais. Outra vez, um pouco e me verão de novo. Então, alguns dos seus discípulos disseram uns aos outros. Aqui no verso 16, gente, eles vão ficar tristes porque Jesus vai morrer. Mas eles vão ficar alegres porque Jesus vai ressuscitar. Então aqui ele está dizendo, um pouco vocês não me verão outra vez. Um pouco e me verão de novo. Então os discípulos eles vão ficar tristes porque Jesus morre e depois eles ficam alegres porque Jesus ressuscita. Então alguns dos seus discípulos disseram uns aos outros, quem vem que vem a ser isto que ele está nos dizendo, um pouco e vocês não me verão mais, e outra vez um pouco e me verão de novo. E vou para o Pai e dizem, que venha a ser esse um pouco. Não compreendemos o que ele está dizendo. Jesus, percebendo que queriam lhe fazer perguntas, disse, vocês estão discutindo a respeito disto que eu acabo de falar.
Um pouco e vocês não me verão mais, e outra vez um pouco e me verão de novo. Em verdade, lhes digo que vocês vão chorar e se lamentar, mas o mundo se alegrará. Vocês ficarão tristes, mas a tristeza de vocês se transformará em alegria. Viu? Conforme eu li e falei, né? Eles vão ficar tristes, mas também, quando ele ressuscitar, ficarão alegres. A mulher, quando está para dar à luz, ele agora vai dar exemplo da mulher que vai dar à luz. A mulher, quando está para dar à luz, fica triste, porque chegou a sua hora. Mas depois de nascida a criança, já não se lembra da aflição, para a alegria de ter trazido alguém ao mundo. Assim, também agora vocês estão tristes, mas eu os verei outra vez, e o coração de vocês ficará cheio de alegria, e ninguém poderá tirar essa alegria de vocês. Naquele dia, vocês não me perguntarão nada. Em verdade, lhes digo, se pedirem ao Pai alguma coisa em meu nome, Ele lhes concederá. Até agora, vocês não pediram nada em meu nome. Peçam e receberão, para que a alegria de vocês seja completa. Então aqui Jesus fala perguntar e pedir. Eles estavam perguntando, mas tinham que pedir. Vocês vão falar agora, quando eles forem perguntar ou pedir, quando Jesus fala que precisa ir para o Pai, que eles terão o Consolador, é que ele está falando que quando eles perguntarem e pedirem, eles irão falar direto com Deus. O Espírito será o canal entre eles e Deus, o Espírito Santo. E Deus quer que a gente esteja alegre com resposta de oração. Então, quando ele diz aqui, até agora vocês não pediram nada em meu nome, peçam e receberão para que a alegria de vocês seja completa. Jesus, gente, ele se alegra infinitamente quando nós oramos, quando nós nos prostramos aos pés dele e pedimos, porque nós confessamos os nossos pecados, nós agradecemos por nossa vida, nós o glorificamos e nós fazemos petições. Então, ele quer que nós façamos isso, que nós pedir as coisas a ele, pedir as coisas ao Pai, é a certeza de que iremos obter resposta de oração. E isso alegra ao Pai e a nós. Então, isso é muito importante, que ao pedirmos algo em oração, a gente creia que ele nos responderá, porque ele se alegra em nos responder, ele fica feliz em nos responder. Amém? Então, Deus quer que a gente esteja alegre com a resposta de oração que ele irá nos dar. Verso 25, continuando. Essas coisas eu falei a vocês por meio de figuras. Vem a hora em que não falarei mais por meio de figuras, mas falarei a vocês claramente a respeito do Pai. Naquele dia vocês pedirão em meu nome, e não lhes digo que pedirei ao Pai em favor de vocês, porque o próprio Pai os ama, visto que vocês me amam e creem que eu vim da parte de Deus, vim do Pai e entrei no mundo, mas agora deixo o mundo e vou para o Pai. Então, os seus discípulos disseram, agora o Senhor fala claramente e não emprega nenhuma figura.
Agora vemos que o Senhor sabe todas as coisas e não precisa que alguém lhe pergunte. Por isso cremos que o Senhor veio de Deus. É tremendo, né, gente? Aqui no do verso 25 ao verso 29, ele está dando palavras de despedida aos seus discípulos, porque ele começa assim, ó: essas coisas eu falei a vocês por meio de figuras. Ele falava com os discípulos, lembra, gente, que ele falava com os discípulos através de parábolas. Então ele está dizendo agora, ó, não vou mais falar através de metáforas, eu vou embora, eu estou me despedindo, não vou mais falar de forma figurada. Então vem a hora em que não falarei mais por meio de figura, mas falarei a vocês claramente a respeito do Pai. Então, os discípulos, eles acharam ali, no versículo 30, quando os discípulos disseram: agora, agora vemos que o Senhor sabe todas as coisas e não precisa que alguém lhe pergunte. Por isso cremos que o Senhor veio de Deus. Os discípulos acharam que tinham entendido, mas Jesus, ele disse para eles: vocês ainda não estão entendendo. Olha aqui, olha o que Jesus responde a eles. Vocês creem agora? Eis que vem a hora, e já chegou, em que vocês serão dispersos, cada um para a sua casa, e vocês me deixarão sozinho. Olha isso. Mas não estou sozinho, porque o Pai está comigo. Falei essas coisas para que em mim vocês tenham paz. No mundo vocês passam por aflições, mas tenham coragem. Eu venci o mundo. Que tremendo, né, gente? Tenham coragem, porque Jesus venceu o mundo. Então, eles não estavam ainda entendendo. Então, Jesus está falando que ele iria para a cruz, que muitos iriam para as suas casas, que muitos iriam negá-lo, mas que eles não se preocupassem, porque Jesus ele não estava sozinho, porque o Pai estava com ele, sempre. O Pai estava com Jesus. O Pai veio ao mundo em forma humana. O Pai se fez homem, Jesus. Então, Jesus estava sempre com o Pai. E no final desse capítulo ele diz: no mundo vocês passam por aflições, mas tenham coragem, eu venci o mundo. Em outras versões diz: no mundo tereis aflição, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. E é isso, gente. Terminamos mais um capítulo, o capítulo 16. Amanhã será a leitura do capítulo 17. Gente, a leitura do capítulo 17 é tremenda. A leitura do capítulo 17 é Deus falando com Deus, é Jesus orando o tempo inteiro por mim e por você. Então não percam o estudo de amanhã, a leitura de amanhã. Tá bom, João? Se vocês quiserem, antes de entrar, dar uma lida no capítulo 17, fiquem à vontade. É tremendo, meditem nesse capítulo. É tremendo, é Jesus, é Deus falando com Deus o tempo inteiro. É Jesus orando por mim e por você o tempo inteiro. Amém? Então é isso, gente. Terminamos aqui o capítulo 17. Amanhã o capítulo 18. Então dê um pulinho lá no meu canal do YouTube. Curte, comenta, compartilha. Deixa lá o seu joinha. Se inscreve no canal, caso você não seja inscrito. E isso aí, gente, é para glorificar o nome do Senhor. Não é para mim, não é para Marta. Eu não quero nada, eu não quero. Eu sou miserável, eu sou pecadora, eu não quero nada para mim. Eu quero para o Senhor, é tudo para a honra e glória do Senhor. E para que
e o YouTube entenda que o conteúdo que está sendo postado lá no YouTube, lá no canal, que esse conteúdo é relevante, que esse conteúdo vai alcançar mais pessoas, porque existem pessoas sedentas em conhecer a palavra. Existem pessoas que não sabem ler, então é bom que elas ouçam, porque a palavra de Deus ela não volta vazia. Então, gente, me ajudem, glorifiquem o Senhor, indo até o canal, indo até o YouTube e curtindo, dando um joinha. E se você não é inscrito, se inscreva. Amém? Vamos orar para terminar essa live. Querido Deus, Pai amado, gratidão, Senhor. Gratidão por mais uma leitura. Gratidão por mais uma meditação. Gratidão por esse ensino. Gratidão porque cada dia, cada capítulo, cada versículo que lemos, cada meditação que fazemos, nós alimentamos o nosso espírito, assim como o nosso corpo precisa do alimento físico, nós precisamos do alimento espiritual. Obrigada, Senhor, obrigada, porque quando estamos com o nosso coração aberto, a palavra entra como uma espada, cortando. A palavra nos ensina, nos exorta, a palavra nos acarinha, a palavra nos fala, eu te amo, Jesus, eu te amo. Obrigada, Senhor, pelo seu imenso amor, porque somente através da sua infinita graça, somente por ela nós estamos aqui. Obrigada, Paizinho, que esse estudo não fique apenas no conhecimento das palavras, no conhecimento intelectual, mas que tenha invadido os nossos corações, que coloquemos ele em prática, que entendamos que hoje nós temos o Espírito de Deus, o Espírito Santo, habitando em nós. E é Ele que nos orienta, é Ele que nos dá o norte. É Ele, Senhor, é Ele que é através dele que nós somos convencidos em te buscar, em te adorar, em te louvar, em te glorificar. É através do Espírito Santo de Deus, Senhor, que a gente passa a ter, a tomar posse desses dons maravilhosos, que é o dom da profecia, o dom da sabedoria, o dom de discernimento, o dom de línguas, o dom, Senhor. Derrama sobre nós uma porção desse dom, aquele que convém ao Espírito, aquele que condiz mais com a nossa pessoa. Obrigada, Espírito Santo. Obrigada por habitar em nossas vidas. Obrigada porque nós sabemos que o Senhor é uma pessoa, que nós queremos sempre interagir com o Senhor. Obrigada. Obrigado, Pai, obrigada, Filho, obrigada, Espírito Santo. Eu oro agradecido, Senhor, agradecido, com perdão dos meus pecados, em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, irmãos. Deus abençoe vocês, que vocês tenham um restante de dia abençoado na presença do Senhor, que esse estudo tenha edificado a vida de vocês. Amanhã não percam, gente, vai ser muito bom. Todos os capítulos, todos os livros da Bíblia que nós temos feito, né, desde Mateus, tem sido edificante. Mas esse capítulo de João 17, nossa, é tremendo, tá bom? Então fiquem com Deus. Deus abençoe vocês. E até amanhã, se Deus quiser e se assim Ele permitir. Beijos. Fiquem com Deus.